Então, colegas, retomando então a nossa atividade de hoje, primeiro retomar, no primeiro vídeo, o que nós temos no material enviado para vocês. Estou olhando para minha frente aqui o material, nós temos o primeiro material enviado, é um resumo de história, um videozinho bem simples, para entender um pouco do iluminismo, né? Porque lembrando que nós estamos discutindo a passagem da Idade Média, modo de produção servil, para a Idade Moderna, modo de produção capitalista, liberal, industrial. Então, é a passagem de um período da história, Idade Média, para o outro período da história, Idade Moderna. Idade Média, o modo de produção servil, o homem preso à terra, estado teocêntrico, centralizado na mão da igreja, né? Para a passagem da Idade Moderna, um estado onde o estado laico, né, ou seja, tem o poder da igreja tão forte, aonde a burguesia, os industriais vão tomar mais poder, né? Vão ter poder político e econômico, e menos poder da igreja. Neste meio tempo, nós vamos ter o quê? Essa passagem se dá a partir do iluminismo. Lembra que a gente conversou? Ela é de iluminar, né? Repensar os conceitos daquela sociedade. E que conceitos eram esses? Uma sociedade onde as pessoas eram divididas em castas, né? Quase com impossibilidade de mobilização, onde o servo tinha uma condição extremamente utilitarista, ou seja, ele era preso à terra para trabalhar ali e pronto. Um sujeito, mão de obra muito barata. Ele é do peão de estância mesmo, né? Para pensar uma sociedade, então o iluminismo vai pensar uma sociedade, são velhos princípios do iluminismo, né? Das ciências, das artes, da política, é uma sociedade melhor. Então no iluminismo nós vamos ver as ideias de uma sociedade melhor, centrada no ser humano, né? No indivíduo, na sociedade, na autonomia do sujeito. E daí nós vamos ter no próximo vídeo que vai trabalhar um pouco a ideia do liberalismo, como sendo uma decorrência do próprio pensamento iluminista. Por quê? Porque uma das características do pensamento iluminista é o humanismo, né? O individualismo. Mas não individualismo no sentido de das pessoas ficarem separadas umas das outras, mas de reconhecer a importância do sujeito, do trabalhador, das pessoas, né? Então nós estamos falando de um período do iluminismo, um período onde está se repensando a sociedade. É um período histórico onde as instituições estão se fragmentando. Então a instituição igreja, a instituição Estado, né, o absolutismo está se fragmentando, sociedade rural, agrária, dos feudos, modo de produção servil, e está se pensando uma nova sociedade, né, industrial, com modo de produção mecanizado. As pessoas saem do campo e vão montar na cidade. As cidades começam a ter uma importância, coisa que não tinha até esse primeiro momento. E é onde a igreja perde força e se começa a surgir uma nova classe política e econômica. Essa nova classe política e econômica também quer seus espaços, né? E nós vamos ter aí na sequência a ideia do imperialismo. Eles vão se expandir para outras regiões do mundo atrás de matéria-prima para a produção das fábricas. Aquilo que estava em umas lâminas anteriores que nós passamos, né? Esses países industrializados dividiram o mundo entre eles e dividiram, olha, isso aqui é para nós, para mim, isso aqui é para ti, a parte da África para a Inglaterra, a parte da África para Estados Unidos, e aí vai indo, eles vão se dividindo, né? Então, o que acontece nesse período, então, é o repensar a sociedade. E as ideias iluministas vão dar origem ao pensamento liberal. E o pensamento liberal, nesse primeiro momento, ele é um pensamento que ele vai ao encontro dessa nova sociedade de pensar o sujeito autônomo, independente, com autonomia de empreender, para aquilo que ele bem entender. E a necessidade de um Estado menor, mas um Estado que provenha para ele condições de sobrevivência adequadas. A gente falou lá do Adam Smith, né? Então essas referências do liberalismo vão vir com um imaginário, um ideário, uma sociedade melhor, com certeza, né? Claro, no decorrer disso não vai ficar bem assim. Sobre logo depois, lá naquele vídeo que vocês têm, sobre o neoliberalismo, aonde vai ficar evidenciado que essa história toda, essa justificativa toda de uma sociedade melhor, acabou tornando o trabalhador tão servo quanto na Idade Média.
É essa passagem que você acaba vendo. Então, quando nós temos os vídeos lá sobre liberalismo, por que tantas divergências quanto ele, é porque você vê lá na escritora, na pessoa que está fazendo o vídeo, uma explicação muito profunda sobre uma diferença entre os princípios doutrinários da doutrina liberal e a prática liberal, né? Então, sim, nem sempre a doutrina é igual à prática. Então, a doutrina cristã nem sempre é igual à prática dos cristãos. A doutrina socialista nem sempre é igual à prática socialista. Então, a doutrina liberal também se tornou diferente da própria prática liberal. E é isso que ela traz em algumas instâncias, né? Então, aquele vídeo sobre liberalismo é muito importante para a gente entender essa passagem e também essas discrepâncias entre o que se imaginava para o liberalismo e o que ele acaba acontecendo. Mas também ela possibilita uma reflexão sobre as diretrizes do liberalismo como uma nova forma de organização social e econômica. E bem, a partir disto, nós temos outras possibilidades. Porque dentro do liberalismo, desse modo de produção capitalista, também vai dar a possibilidade do surgimento de novas formas de pensamento, coisa que antes não era possível, né? Então, dentro da sociedade capitalista liberal, vai surgir também novas formas de pensar a sociedade. Entre elas, o socialismo cristão. A igreja vai se posicionar também em relação a isso. Nós vamos ter então aí os movimentos sociais, né, os ludistas, os cartistas e os socialistas utópicos, que são sujeitos que darão as bases para a doutrina cooperativista. Então, na sequência que nós vamos também estudar, essas outras doutrinas. Então, nós vimos uma doutrina, que é a doutrina liberal, com base no modo de produção capitalista, e dentro desse modo de produção capitalista, outras doutrinas que vão acontecendo, como, por exemplo, o marxismo, o socialismo, o próprio cristianismo, né? Que vai tentar trazer novas reflexões para a sociedade. E dentro dela, os movimentos sociais de tentativa de melhorar essa condição nessa sociedade, que são, então, os cartistas, os ludistas e os socialistas utópicos. Mas isso já é uma próxima sequência.